Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Universo Cristão. Nós estamos abordando o tema A Armadura de Deus. Então se inscreve aí no canal, dá o teu like, ativa o sininho das notificações, deixa teu comentário aí embaixo e vamos juntos divulgar a palavra do Senhor Jesus, ok? Nos vídeos anteriores, nós vimos os motivos pelos quais nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, ok? Então hoje nós vamos continuar abordando o mesmo tema e hoje nós vamos começar a ver as 6 peças da armadura da qual o apóstolo Paulo está falando para nós, ok? Então vamos lá. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 14, a palavra de Deus diz assim: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Glória a Deus. Então nós temos aqui as 2 primeiras peças da armadura que é ensinado pelo apóstolo Paulo. Nós temos aqui o cinto da verdade e nós temos também a couraça da justiça. Por que eu estou falando que trata-se de um cinto e de uma couraça? Se você pegar uma tradução mais moderna, você vai ver, por exemplo, eu estou aqui com a versão NVI. Ela diz assim, ó: glória a Deus. Assim, mantenha-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Então perceba que Paulo está falando de um cinto, que ele chama de cinturão da verdade, e uma couraça, que ele chama de couraça da justiça. Então, se você estudar acerca de um soldado da época de Paulo, nós vemos que esse cinturão ele servia para proteger essa parte abdominal, pegando aqui o umbigo, e era usado para prender as túnicas do soldado e para colocar a espada. Quando nós trazemos para o sentido espiritual, nós vemos que Paulo está tratando aqui de algo muito mais profundo, muito mais importante para a nossa vida cristã, porque todas essas peças que são aqui apresentadas por Paulo apontam para o Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo, no grego, é logos. Significa verbo vivo, ou a palavra viva em movimento. Então está falando que esta palavra, este verbo vivo, é o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, Ele como Filho de Deus. Então, essa verdade é o próprio Senhor Jesus e a sua palavra. Jesus, quando estava pregando, muitos judeus se converteram. E tem um momento lá no Evangelho de João, capítulo 8,
no versículo 31 e 32, que Jesus falou abertamente para os judeus que estavam seguindo ele. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os judeus começaram a deixar o Senhor Jesus. E eles não entenderam que eles estavam diante da própria verdade. Eles não entenderam que eles estavam diante do Messias, o Cristo prometido, o Senhor Jesus Cristo. E a verdade, essa verdade, ela é a única verdade que liberta, é a única verdade que transforma, é a única verdade que salva. Jesus, ele é esta verdade. Jesus é o único que pode nos dar libertação e nos salvar da condenação eterna. Se você pegar o mesmo capítulo de João, capítulo 8, você vê no versículo 36 que Jesus diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos chamados por Deus para o arrependimento. E nós precisamos entender uma coisa: Deus, ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É por isso que Jesus está falando: se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. Libertar de quê? Libertar das drogas, da prostituição, da idolatria, da feitiçaria, de todas as abominações que os seres humanos praticam. Glória a Deus. O salmista diz assim, Salmo 25, versículo 5, ele diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo dia. Então perceba que o salmista aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele roga a Deus para que Deus possa guiar o seu caminho. Glória a Deus. E ele pede para que Deus o guie na sua verdade, ou seja, na sua palavra. A palavra de Deus é verdade pura. Glória a Deus. Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 1 e versículo 5, ele diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, perceba que o Senhor Jesus, ele é a única verdade que liberta. E suas palavras são verdadeiras, porque são palavras de um Deus que é verdadeiro. Diz a palavra de Deus: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, se Jesus, ele é a verdade, então sua palavra, o seu evangelho também será a verdade. E nada que nós dissermos ou fizermos vai mudar essa realidade. Glória a Deus. A palavra de Deus também diz na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 8, ele diz: nada podemos contra a verdade, senão pela a verdade. Glória a Deus. Então,
a verdade, quando ela vem, ela destroça a mentira. Por mais que os falsos profetas insistam em criarem falsas doutrinas antibíblicas que vai contra a vontade de Deus, a palavra de Deus sempre será a verdade. E ela sempre irá desconstruir toda mentira inventada pelos homens. Ok? Glória a Deus. Jesus também diz assim, no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo 6. Glória a Deus. Ele diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, preste atenção no que é que Jesus está falando. Ele está falando: eu sou o caminho. Ou seja, o Senhor Jesus é o único caminho. Então, se você tentar mudar de rota e ir por um outro caminho, você não vai conseguir escapar da ira de Deus. Você pode chegar em qualquer lugar, menos no céu, porque Jesus é o único que pode nos salvar. Como é que a gente sabe disso? Paulo escreveu na carta de Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele disse assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus, em sua natureza humana, ele como homem, ele é a ponte de ligação entre o homem e Deus. Ele é o canal que nos leva a Deus, o Pai. Ou seja, sem Jesus, nós estaremos completamente perdidos e condenados ao inferno. Atos capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único nome de salvação. Jesus é o único que pode livrar-nos da ira de Deus e da condenação eterna. É o nome de Jesus que salva, que liberta, que transforma, que pega o homem velho caído, sujo de pecado, e faz dele uma nova criatura. Só Jesus tem essa capacidade. É por isso que a palavra de Deus diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós só escaparemos da ira de Deus se nós aceitarmos ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. É a única maneira. Quem está em Cristo não anda na carne. Ele é guiado pelo Espírito de Deus. É diferente. Glória a Deus. Ele também diz: eu sou o caminho e a verdade. Preste atenção, Jesus, ele é a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a única verdade. É a verdade que liberta, que transforma. Só Jesus. Então, ele também diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus, ele é o dono da vida. Então nós temos aqui em Jesus tudo que nós precisamos para nos salvar. Está em Jesus Cristo. Ok? Glória a Deus.